Estamos aqui reunidos para o 6º Encontro de Fé de Aratuba. Desta feita, com o tema Fé, Perseverança e Coragem como um desdobramento da fé. Gostaríamos de abraçar todos os municípios presentes, Baturité, Caridade, Canindé e toda a região do maciço do Baturité que se fez presente. Queremos agradecer também toda a caravana dos 19 trabalhadores do Centro Espírita Cearense que rumaram para a Serra para juntos refletirmos sobre esse tema tão importante ao tempo que nos congregamos a um trabalho que já é de algum tempo dentro do projeto Uma Casa Ajuda a Outra. E para darmos início, nós gostaríamos de pedir à nossa irmã Girlene para dar as boas-vindas, porque ela é a anfitriã e é a verdadeira dona do serviço. Girlene, é com você. Quero agradecer a todos vocês que vêm nessa caravana, participando durante esses 6 anos, onde nós nos encontramos para dar esse reforço, junto com essa perseverança, essa fé e essa coragem. Tenho muito a agradecer, meu Deus, muito mais do que pedir. Agradecer esse momento, agradecer esse trabalho tão maravilhoso ao nosso irmão Valfrido, que se encontra conosco aqui nesse momento, esse grupo maravilhoso do SEC e todos os outros que estiveram aqui. Que esse amor, essa perseverança continue sempre nessas caravanas e em nosso trabalho, com atitude verdadeiramente de coração. Muita paz e muita luz. Muito bem. Então, feito esse primeiro momento, nós gostaríamos de convidar o nosso amigo Valfrido, que é um trabalhador antigo, da Federação Espírita do Estado do Ceará, no campo experimental, quando esteve conosco no trabalho do ESD, como monitor, e coordenando junto conosco todas as atividades que diziam respeito ao estudo e à reflexão. Hoje, trabalhador do Centro Espírita João Evangelista, continua realizando seu trabalho com muito amor, com muita alegria. E com a palavra, meu querido amigo Valfrido, com você. Seja bem-vindo. Quando nós falamos de fé, nós, a nível doutrinário, sempre temos a ligação de uma doutrina que nos pauta na ciência, na filosofia e na religião. Em momentos atuais em que tanto se fala da ciência, muitas vezes, sem mesmo sermos cientistas, emanando conceitos e falas, repetições, mas a doutrina nos diz sim da importância da ciência, da ligação entre ela e a religião, e por sinal, religião essa que, uma feita, que a ciência nos convida a olhar os resultados com eficácia, que nós sigamos aquilo que a ciência nos diz. Mas, acima de tudo, entre esses dois polos, no mundo atual, num país atual, onde as polaridades e os extremismos se conflitam, vem Allan Kardec nos dizer que o equilíbrio desses polos se chega através daquele componente que completa essa trindade, que é a filosofia. Que é a filosofia que nos traz a lógica, a reflexão, a razão e o bom senso entre todas as coisas. Por isso, nós gostaríamos de hoje de convidarmos-nos a rever o conceito de fé, que lá atrás, alguns de nós, utilizou uma fé muitas vezes apaixonada, uma fé muitas vezes
acometida de uma falta de lógica, de bom senso, trazendo até a ideia de que Deus, Jesus, os anjos ou os bons espíritos tinham um papel de nos servir. Ora, eu não oro para fazer a minha ligação com o divino a fim de aquilo que me vem eu preciso acolher com humildade, com aceitação, mas eu oro com o propósito de que, como uma pequena criança se reportando ao pai, traduz nessa comunicação muito mais o seu desejo de ser saciado em suas necessidades do que se confrontar dizendo: estou eu mesmo conectado com essa doutrina que nos diz nada acontece por acaso. Nos momentos em que vivemos e que ainda vivemos e que ainda havemos de viver, muitos são os desafios em que nós somos provocados na fé. A dita fé inabalável. Ora, é muito fácil ter fé com tudo aquilo que nós necessitamos, com tudo aquilo que nós queremos sendo realizados. Mas eu pergunto a vocês, eu me pergunto, para que nós possamos fazer a grande reflexão de sabermos quão a nossa fé permanece quando os caminhos seguem um caminho extremamente diferente daquilo que nós desejávamos. Quando os caminhos nos provocam a burilamentos, quando os caminhos nos provocam a questionamentos, a aflições das mais danosas possíveis, se nós fazemos diferente daqueles discípulos que uma feita a barca, quando os primeiros penúncios de uma tempestade, de água adentrando, voltam-se ao desespero e que são apaziguados pelaquele que, de uma forma serena, tranquila, amorosa, reporta-se a todos eles dizendo: homens de pouca fé. Então, que nesse convite desse encontro e dessa conversa, que nós façamos valer a nossa humanidade em conexão com o divino. Sim, somos humanos, fragilizados, e não façamos de nós robôs, máquinas automatizadas no desejo de se criar uma idealização de um estado santificado que verdadeiramente foi encontrado por aqueles que, no objeto da sua evolução, do seu progresso moral, puderam emanar conexões divinas em que a essência, uma feita ensinada por Jesus, veio nos dar a calma e a paz que a fé nos convida. Para esse objetivo, em tempos muito atuais, em que o materialismo e a materialidade das coisas são questionadas, nesses tempos atuais, em que vivemos recentemente, onde a quantidade dos sapatos perderam a significância, as vestimentas, muitas vezes em excesso dentro dos nossos guarda-roupas, quando irmãos nossos bem próximos não tinham sequer o que vestir, perderam um certo sentido, nos fazendo realmente repensar: será que está na matéria
a resposta que tanto buscávamos para a nossa paz? Será que quando Allan Kardec, né, trouxe esse enunciado através daqueles que se materializavam através das comunicações, mas que não, muitas vezes, perceptível aos nossos olhos físicos, nos fizeram repensar e rever os conceitos do Cristo que nos diz, na tarde de hoje, nesse encontro em que nós estamos, repletos de amigos e irmãos que, lamentavelmente, a distância física que tenho hoje, mas, ao mesmo tempo, as condições daquilo que vivemos ainda nesse momento nos impede dos abraços mais próximos. Ainda que aqui entre nós transgredimos pelo anseio de abraçar os nossos irmãos como irmãos de verdade, porque Jesus nos deu a luz, a esperança e a perseverança da fé de nos fazermos entender, somos todos irmãos. E às vezes nós esquecíamos isso. Hoje, mais do que nunca, fomos revisitados por um presente tão importante na humanidade, que ainda que seja olhado por uma perspectiva ruim aos nossos olhos apressados, aos nossos olhos impacientes, só o tempo vem nos construindo a certeza que nada acontece por acaso. Por isso, a ressignificância do conceito de fé cada vez mais tem nos colocado, através dos bons espíritos, que a fé é a sustentação, é a manutenção diária da conexão com o divino, ainda que todo o cenário nos diga o contrário. É perceber, é acolher a presença daqueles que estão conosco, ainda que os nossos olhos não vejam, ainda que os nossos ouvidos não escutem, mas ainda assim, a certeza da felicidade prometida por Jesus quando nos diz: felizes daqueles que não viram, mas ainda assim creram. A fé, ela reclama o exercício. E o exercício maior da fé é a caridade. Se nós formos olhar as referências que nós trazemos ao longo de nossas vidas, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, e por que não dizer, irmãos de outros credos, que por ser de outros credos, não são referências e não são irmãos nossos, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, e quem Buda, e quem sabe tantos outros que nos são referências da fé atuante, nós vamos olhar e dizer como esses modelos foram e são corajosos. Corajosos porque enfrentaram adversidades. Corajosos porque, se formos referendar, por exemplo, um exemplo, e me permitam aqui usar da vinculação com a casa espírita, em que eu hoje desenvolvo um trabalho, ainda que possa dizer que não é a casa a quem eu estou vinculado como um processo exclusivo, porque somos
de todas as casas espíritas, somos de todos a irmandade que nos une. E aqui, como Socorro falava, assim, quanto tempo junto dessa irmã querida, né, que hoje nos visita também a Casa João Evangelista, nessa ligação, nessa construção dessa belíssima tarde, né, que eu fico aqui, mais uma vez, a lastimar por não estar juntos, né, imaginando como tem sido bom esse momento de vocês, essa riqueza, né, e ao mesmo tempo, entendendo que nessa ligação, nessa irmandade, né, nesses desafios que são diários também nas nossas casas espíritas, quanto muitas vezes enfrentamos obstáculos, enfrentamos dificuldades, as nossas dificuldades mais íntimas, as dificuldades dos trabalhos em grupos, mas sempre, sempre com um propósito maior de encontrar o caminho da união, o caminho da verdade, o caminho da propagação do bem, do desafio de cada espírita de ser um trabalhador a serviço do bem. Obviamente, como dissemos, apesar das nossas imperfeições, somos capazes, sim, de já produzir bons frutos. Porque se formos esperar a perfeição, já estaríamos habitando um outro planeta. E o planeta em que vivemos é um planeta de profundo desafio. Então, fé. Fé, né, com o propósito de romper todas as barreiras. Fé com o propósito de vencer os obstáculos. E não parar. Acreditar não só naquilo que falamos, mas acima de tudo que essas falas se tornem práticas verdadeiras de nossa vida. Porque senão vai fazer como um exemplo que eu sempre falo de fé, e todos aqueles que já têm uma certa ligação comigo sabem que o Valfrido gosta muito de usar o lado lúdico das coisas, né? E eu sempre tenho uma história que eu acho muito propícia na fé, que é aquela historinha do rapaz que vinha lá, né, andando numa cidade, numa estradazinha de terra, com o seu guarda-sol, todo vestidinho de preto, saindo da sua celebração eucarística, e aí passa um carro com a violência, assim, levantando tudo que é poeira, e de repente para lá na frente aquela luzinha vermelha no meio da poeira, e quando ele se achega, vê um rapaz reclamando, se queixando, protestando, porque a vida é assim, porque as coisas não dão certo. Isso é só a história lá, viu, por favor, não é chamada não, né? Porque alguém diz, eu conheço esse lugar. Indignado com todo aquele processo, e aí aquele homem olha para ele e diz, meu filho, o que está acontecendo com você? Ele diz, acabou o combustível e eu não tenho mais como seguir. E não tem posto, e agora o que é que eu faço? E ele olhou para ele e disse, homem de pouca fé. Ele disse, pouca fé, rapaz? O que é que você tem a ver a fé com isso? Ele disse, se você tivesse fé, você seguia a sua viagem. Ele disse, você é louco? Estou falando aqui que acabou o combustível. Como é que você vem me falar de fé? Ele disse, meu filho, se você tivesse verdadeiramente fé, você abria esse tanque aí do seu carro, jogava essa areia aí no chão, e o seu carro saía. Jesus veio até nós para se fazer humano. Até mesmo Jesus, em determinado momento da sua passagem significativa, quando percebia aquele momento difícil, o que é que ele disse? Pai, afasta de mim esse cálice.
mas não fazei a minha vontade se essa não for a tua. Então eu acho que hoje, nesse convite, nessa conversa, em tudo em que nós estamos vivendo em tempos atuais, em nossas vidas, nós estamos sendo chamados a nos ver enquanto a nossa própria fé. Quanto nós confiamos e acreditamos, que eu volto a dizer, como disse no começo, acreditar no cenário bom é muito fácil. Difícil mesmo é acreditar quando as coisas estão difíceis. Perseverar, acreditar onde tudo transparece, o diferente e o impossível, é a certeza de que a força divina está agindo em nós. Se nós entendermos que o resultado da nossa fé não é receber aquilo que nós esperamos, mas é receber aquilo que se precisa receber, que por mais que muitas vezes nós caminhemos para um lugar onde nós entendamos que precisa ser chegado, se chegará aonde se deve chegar. Então, confiar, acreditar, é uma proposta de crescimento diário. Nós somos muito frequentadores de academias, de escolas de estudos que fazem muito bem a nossa saúde física, mas que fazem bem também a nossa saúde corporal. Mas nos dedicamos muito tempo às nossas academias espirituais. Nos dedicamos muito pouco tempo às nossas práticas em conexão com a nossa verdade única e absoluta. Somos espíritos. E se somos espíritos, por que dedicamos tão pouco tempo à nossa espiritualidade? Por que procuramos muito mais viver a nossa vida não espiritual do que a nossa vida verdadeiramente espiritual? E não estou aqui também falando de fugir da nossa vida, porque a nossa vida, ela é a cada instante essa ligação entre o mundo material, o mundo espiritual, e esse mundo de comunicação com esses dois mundos que existem dentro de mim. Esse momento que eu estou aqui conectado, esse ser carnal que vos fala, é também um ser espiritual que, hoje mais do que nunca, se serve de qualquer instrumento para chegar até o outro. E olha a beleza e a riqueza desse canto espiritual. Estamos aqui numa forma que lá atrás nem sequer imaginávamos. Aprendemos cada vez mais. Mas a academia da fé é o servir ao próximo. A academia da fé é a perseverança. Vocês já imaginaram o que seria o Chico desistir do trabalho dele? O que seria Jesus desistir do trabalho dele? E alguém vai dizer que foi fácil a trajetória de Jesus? Não. Mas o que fazia Jesus continuar? A fé. A certeza de que havia um propósito maior em suas ações. A certeza de que ele estava a instrumento de algo maior do que a sua e a nossa pequenez humana. Porque quando Jesus se faz grande, e eu coloco esse grande entre aspas, porque ele nunca quis se fazer grande, mas eu digo, quando ele se faz grande aos nossos olhares, é porque, na verdade,
naquele momento, como ele mesmo lembrava-nos, ele fazia uma total conexão com a sua essência divina. Ele fazia uma total conexão com Deus. Eu e o Pai somos um só. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos convida não num processo de obsessão, de exigência, de pressão, mas num convite sábio, quando nos clama, enquanto espíritas, a sermos trabalhadores da última hora. E o que é ser esse trabalhador? É se colocar a serviço. Que nós não esqueçamos, somos irmãos. E ser irmão é abraçar, principalmente aquele que pensa diferente de mim. Ser irmãos é abraçar aquele que segue por caminhos completamente diferentes daquele que eu acredito, daqueles que seguem caminhos tortuosos, desorientados, na nossa visão, ou até mesmo na concretude das suas ações. Mas quem somos nós para julgarmos uns aos outros? Afinal de contas, o que faz Jesus quando todos jogaram pedras àquela jovem? O que faz Francisco de Assis quando jogam pedra ao leproso? Então, que a fé, que a verdade que nós tanto estudamos, repetimos e falamos, seja o nosso instrumento da paz. Dessa paz que não nos acomoda como bons cearenses de querer ficar deitado numa redinha acomodada, mas naquela paz que nos mobiliza a dizer sim, estou disposto a ser um instrumento da tua obra, Jesus. Porque a tua fala já não é mais algo que fica repetindo nos meus ouvidos ou na minha boca. Porque tua fala já é viva no meu coração e nas minhas ações. Então que nós sejamos pacientes, que nós sejamos confiantes e que por mais que seja difícil, façamos como Pedro, que no momento derradeiro que se seguia a ser crucificado, assim como Jesus, ele foi cantando louvor da certeza que tudo passa e que aquele momento haveria de passar e que muito em breve ele estaria perto, abraçando aquele a quem, apesar de ter negado, ele seguiu até os últimos dias da sua vida. Muita paz a todos. A gente agradece muito, né, essa sua reflexão profunda e trazemos aqui algumas considerações, né, que você fez, com o seu jeito de falar, com a sua fala suave, você nos remete a momentos assim da vida, né, com Jesus aqui na Terra, nós, né, que nos ensaiamos uma vida com Jesus, você nos remete a essa reflexão bem profunda em relação à fé. E os nossos amigos que estão aqui vão poder participar também, mas eu trago aqui algumas considerações iniciais e uma pergunta, né? Quando você faz a referência ao que Jesus nos lembrou, nos chamou de homens de pouca fé, né? Homens de pouca fé. Naquela época,
ele diz, se tivesse, né, tivesse fé, nós mudaríamos o mundo. E se ela fosse o tamanho de um grão de mostarda, quantas coisas nós poderíamos fazer? E aí a gente pergunta, quando você fala da fé atuante na prática, né, a fé atuante, que ações nós podemos demonstrar de modo prático e simples que nos revela uma pessoa de fé, que nos faz revelar uma pessoa de fé, especialmente no meio espírita? A gente gostaria de ouvir você sobre essa questão. E aí eu agradeço a pergunta. Eu digo assim, bom, eu responderia dizendo assim, não porque sou muito sábio no assunto, mas porque estou tentando aprender muito, né? E eu recomendaria, tem essa resposta, eu me lembro assim, de duas referências a nível da doutrina espírita. Eu colocaria o Chico Xavier e colocaria o Divaldo, né? Diante de tudo isso, eu vou começar dizendo o seguinte, eu acho que, até para referendar e ser exemplo para todos nós, Divaldo disse que quando ele... Divaldo Pereira Franco, que eu acredito assim, que todos aqui conheçam. Quando ele começava o trabalho o trabalho que ia ser desenvolvido, ele perguntou ao Emmanuel, né, e aí ele foi buscar o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele disse que na primeira noite ele abriu e caiu no trecho, homem de bem. Na segunda noite ele foi dizer, não, vou abrir de novo, homem de bem. Na terceira noite ele foi abrir de novo, homem de bem. Disse, não, esse evangelho está viciado, eu vou pegar um outro. Pegou um outro evangelho novinho, disse, agora sim, vamos lá, abriu, homem de bem. Então quem quiser a resposta está bem ali, né? Agora, como a Socorro disse, o que a gente pode, de uma forma simples, humana, se tornar um homem de bem? E eu acho que esse hoje, para o contexto atual, né, Socorro, assim, uma pessoa de bem. Acho que a gente, na nossa mudança, onde inclui a todos os tipos de gêneros, né, que talvez já seja aí uma primeira fala da nossa inclusão a ser alguém de bem, aceitar o outro como é. E isso começa dentro da nossa casa. Tarefa difícil. Todo mundo falou aí da pandemia, qual foi a dificuldade? Dificuldade conviver com os nossos próximos mais próximos. Ama o próximo como a ti mesmo. E o próximo mais próximo não é amar todo mundo na casa espírita, meu irmão, minha querida, e em casa, sua desgraçada, seu desgraçado, né? Então, não adianta nada. Então, começa por aí. E, naturalmente, né, fazer as pequenas mudanças diárias em exercício, como eu falava aqui da academia, a favor do próximo. Como é isso? Caridade, que todo mundo fala. Mas assim, não, mas eu não sou caridoso. Aí, fazendo uma outra referência ao que o Chico traz, é que eu lhe disse o seguinte, sabe como é que a gente faz caridade? Chico Xavier dizia assim, começa a fazer o bem, mesmo que você não acredite, mesmo que você não se ache uma pessoa do bem, porque depois de você fazer muitas vezes o bem te conquista, entende? Então, é uma prática diária. Ah, meu Deus, hoje vou ter que viajar tão longe, fazer isso aqui. E quando menos espera, vai dando aquela animação, aquela alegria, e vira uma rotina do bem. Então, é um exercício costumeiro. Nós somos
viciados nos nossos hábitos distorcidos. E mudança de hábito requer esforço, persistência, perseverança, o lutar contra si mesmo, né? Sempre se vigiando, sempre orando. Vou falar mal do fulano, falar mal do fulano, falar mal do fulano, e aí, opa, e lá vou eu também dizer uma. Sabe? Lógico, como eu digo, a gente... E aí eu também, eu sei que eu estou me demorando, assim, mas aí a gente às vezes também tem muitas ideias de fazer. Eu quero ser um Chico Xavier, eu quero ser um Divaldo. Não, é no seu dia a dia, é com seu amigo, é com seu filho, é com a sua esposa, com seu marido, sabe? É simplesmente vigilância nos pensamentos, ou calar a boca, se não for para dizer algo bom, se for para ofender, cala a boca. Bota a aguinha na boca, como dizia o Chico, conta até 10. São práticas banais, simples, que parece tão pouco, mas é tão grande, né? Eu perguntaria para vocês que estão aí, quem gosta de ser ofendido? Eu vou ver aqui que eu estou com a câmera. Levante a mão. Oi, gente. Ih, Socorro, eu não estou vendo ninguém. Eu não estou vendo ninguém levantar a mão, Socorro. Que coisa boa. Quem gosta de ser ofendido, gente? Ninguém gosta, né? Pois é, estou balançando com a cabeça. Estou descobrindo que não veio nenhum que esteja aí querendo ser ofendido. Mas, que bom, tu vi aqui na câmera, eu acho que não ouvi mesmo, não. Agora eu pergunto, então se eu não gosto de ser ofendido, eu também tenho tomado cuidado de não ofender? Entende? Façais o outro aquilo que queres que te faça. Entende? Então, por isso Jesus nos dá essa forma simples de dizer, se você quer saber como é que você pode fazer o bem ao outro, só olha para você. O que você gostaria que o outro fizesse com você? Faz o mesmo e já é um bom caminho. É verdade. É verdade, Valfredo. Muito boa os seus comentários em relação a essa questão. Você tocou durante a sua fala num aspecto muito importante e que a gente considera como um elemento reforçador, do nosso ponto de vista. Um elemento reforçador para a fé. Então, você falou em irmandade, e falou muitas vezes em irmandade, que a gente pode traduzir por amizade, né, que a gente pode traduzir por essa necessidade de estarmos juntos e essa alegria de estarmos juntos. Então, eu te pergunto, você acredita que a irmandade é também um elemento reforçador da perseverança e da coragem, que é a variação do tema da fé que a gente trabalhou hoje? Você acredita nisso? E uma outra questão, você falou, a fé fraca nos faz desistir, né? Nos faz desistir. De quê? Exatamente no caminho de Jesus. O que é que a gente desiste? Então, seriam duas questões para você, a gente já vai chegando mais no momento final, mas antes de você responder, eu gostaria de socializar com você os comentários aqui do chat, que você deve também estar vendo aí, né, sobre a questão de sentir Jesus realmente dentro de nós, da sua palestra, né, como uma palestra que está tocando o coração das pessoas que aqui se encontram, a referência ao homem de bem, como aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. E aí, agora, nós gostaríamos de ouvir você em relação à questão da irmandade, como elemento reforçador da perseverança e da coragem, qual é a balança disso, qual é o peso que isso tem, e por que que, de fato, a nossa fé fraca faz desistir de quê? No caminho de Jesus, né? Nesse percurso que a gente está indo na direção do Cristo. Bom, Socorro, aí eu vou colocar uma coisa dizendo assim, minha querida irmã Socorro, tá? Eu quero responder essa pergunta, mas assim, que eu espero que você saiba que eu lhe tenho um carinho muito especial, entende? Você é minha irmã e eu tenho um amor profundo por você, entende? Isso assim, me lembro dos tempos, nunca vou me esquecer
viajando com você e contando as suas histórias com sua mãe, entende? Então, é Obrigada. desse lugar que eu digo, eu sei que nós às vezes temos os hábitos de meu irmão, meu irmão, meu irmão, mas muitas vezes não sentimos isso como a nossa verdade. É mais um vício linguístico, um hábito de chamar. Mas Jesus, quando a gente vai estudar Jesus, a gente vê uma sabedoria imensa. Por que ele chama-nos de irmãos, falando dessa grande família universal? Porque nós somos irmãos mesmos. Não há diferença entre Valfrido, entre Socorro, entre qualquer um dos que estão aí. Só há quando a gente é metida besta, né? Quando a gente quer ser mais do que é. Né? Entende? Então, somos todos iguais. Gente, se a gente mensurar Jesus como essa referência e modelo, ele nunca se fez especial. Chico Xavier, né? Se Chico Xavier tivesse aí, entende? Ele não ia nunca imaginar que era um ídolo, um especial que estava aí. Talvez fosse até o mais simples de todos, entende? Então, quanto mais nós aceitamos essa nossa condição simples, essa nossa condição humana, mais nós entendemos que o outro é meu irmão, porque o outro também enfrenta as mesmas dificuldades, as mesmas lutas, os mesmos medos, os mesmos conflitos, né? Ah, eu estou aqui falando para vocês, vocês pensam que porque eu estou falando, eu estou falando aqui é porque talvez eu tenha mais dever do que vocês de ouvir as minhas próprias palavras, e não estou falando isso da boca para fora, porque, porque é muito importante, né, que a gente entenda que essa irmandade que Jesus nos traz é a lembrança do que, assim como ele fez quando ele caminhava juntos dos discípulos, que todo trabalho para lograr êxito precisa de união, que todo trabalho para lograr êxito precisa da força, da corrente unificada, da irmandade, onde juntos trabalhamos para um propósito maior. Para o propósito maior que é a unificação dessa família universal que nós estamos aprendendo à luz do Evangelho. E a fraqueza, né, essa fraqueza é porque, muitas vezes, por estarmos desconectados dessa irmandade, por estarmos desconectados de nós mesmos, nós vamos cair naquela tentação de esperar que o outro, assim como Deus, eu espero que esteja para me servir, assim como eu espero que Jesus esteja para me servir, como se fosse escravo da minha necessidade, eu também, ora, vou exigir que o outro me sirva, entende? Então, bom mesmo é ter um irmão que me agrade. Ah, se o meu irmão me dá problema, eu descarto ele. Ora, por que eu vou perder meu tempo com essa pessoa que está me trazendo problema? Será? Será é isso que a doutrina nos fala? Né? Será que o irmão que nos traz problemas, né, não é aquele desafio que nos convida a cada vez mais persistir na fé do resgate, do reabraçar esse irmão? E será que é só ele que me traz problemas? Será que eu também não sou um problema para ele e para ela? Entende? Então, desistir sempre foi mais fácil. Entende? Vocês já viram que hoje eu agradeço a todos esses companheiros e companheiras, amigos e irmãos que estão aqui. No começo da nossa fala, antes de começarmos, a gente estava aqui tentando ajustar a técnica aí, se estava o som. Já pensou, né? Se a Socorro e o rapaz estava do lado, diz, tá dando problema aqui, vamos desligar e acabou-se. Pronto, entendeu? Alguém pode dizer assim, seria bom que tinha se livrado do Valfrido, né? Mas, ao mesmo tempo, não vamos desistir quando as dificuldades vierem, porque desistir sempre foi o caminho mais fácil. É a prova da fé.
vivemos num plano de prova e expiação, cada vez mais ascendendo a transição para um novo estado. Porém, é a prova que nos faz dizer o quanto estamos compromissados em verdadeiramente viver aquilo que estudamos, viver aquilo que ouvimos e viver aquilo que falamos. Nada acontece por acaso, tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma ação e reação. Por isso, quando o obstáculo vier, quando o irmão dificultoso, a irmã dificultosa vier, nós paremos e nos perguntamos: o que é que Deus está me sinalizando com esse desafio? Desistir é só retardar, à luz da nossa doutrina, aquilo que nós precisamos fazer hoje para o amanhã. Por isso, coragem, ação, atitude, e nos momentos de fraquejar, como todos os grandes mestres também tiveram esse momento difícil, respirar, dizer: Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu destino. É isso mesmo. Muito bom, Valfrido, muito boa. Eu gostei dessa sua fala de dizer que desistir sempre é o caminho mais fácil. E é verdade. Desistir sempre é muito mais fácil do que continuar. E aí eu emendo com a sua fala uma outra que eu gosto muito de dizer: com Jesus tudo fica mais fácil. Que aí completa, né? Olha, eu quero abraçar a minha amiga Thelma, que está lá em Fortaleza, nos assistindo. Eu quero dizer para você, Valfrido, que nós temos um grupo aqui da caravana, que veio, né, de mais de 20 pessoas, mas nós temos 19 aqui. E temos o pessoal daqui de Aratuba, do Centro Espírita de Aratuba, e nós temos também desses municípios que eu já lhe falei. Como nós não temos um grande espaço, dividimos em 2 salas. Nós estamos mais perto do céu, e o pessoal de baixo está ao lado do céu. Mas todo mundo conectado com você. E eu atrevidamente aqui no plano espiritual. Exatamente. Agora não queira saber se é no plano superior ou inferior. É num plano qualquer, né? Não, eu acredito que nós todos fomos agraciados. Sim. E somos, assim, ficamos muito felizes, primeiro pela amizade que você declarou, e com certeza a recíproca é verdadeira com todos nós que fazíamos, né, o campo experimental da fé, que tem aqui a Julinha, tem o Alberto, tem o pessoal das antigas, o Fernando Lago, tem muita gente aqui daquela época, a própria Girlene, né, que esteve conosco lá. E hoje, né, a gente continua com essa mesma ligação, não importa onde estejamos, e formando essas caravanas. Uma hora é para caridade, outra hora é para cá, e assim a gente vai aprendendo. E temos aqui ao nosso lado, que eu acho que você conhece também, o nosso querido Bernardinho, que é membro aqui da diretoria da Casa Espírita Jesus o Bom Pastor, já é, vou dizer das antigas, para ele não se aborrecer, né, porque ele é mais novo, mas ele é já de um caminho, né, vem percorrendo já esse caminho, e teve a felicidade, né, de se juntar aqui a Girlene, o Neto, a equipe aqui que acreditou, né, o próprio irmão dele, o Carlos, que acreditaram, né, na proposta de levar a mensagem de Jesus aqui, em cima da serra, aqui em Aratuba, e ele está aqui, cadeira cativa, quer chova, quer faça sol, Covid ou sem Covid, com dificuldade ou não, ele está aqui todos os sábados, fazendo o evangelho, aqui no Centro Espírita Jesus o Bom Pastor. E nós vamos agradecer-lhe abraçando mesmo, aí receba aí o nosso abraço, né, bem forte, aí no seu coração, da nossa alegria de ouvi-lo, né, nos sentimos muito felizes, agradecer a Thelma que está na equipe, não pôde vir, mas ela está mais na caravana do que quem está aqui, porque ela não perde uma, tu sabe, né? A Thelma não perde nada em nenhum lugar. E pedir agora ao Bernardino que faça a nossa prece final, tá bom?
Vamos lá? Jesus, o divino amigo, queremos, Senhor, agradecer pela tarde de hoje, agradecer, Senhor, pela vida, por todas as oportunidades que temos. E nesse momento, nós, de Aratuba, ficamos muito felizes, Senhor, por recebermos, não só hoje, mas durante toda a trajetória, todos os encontros que já aconteceram, todo o apoio. Queremos agradecer a presença de tantos amigos, Baturité, de Canindé, de Mulungu, Caridade, aliás, de Pacatuba para cá. Irmãos que sempre estiveram conosco. E, principalmente, Senhor, hoje, a nossa casa é esse local de encontro, onde aqui, fraternalmente, nos encontramos sempre. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, por falarmos da necessidade do fortalecimento da fé, da confiança, da disposição, do compromisso com o trabalho, do compromisso com o outro, com a sociedade mais justa, mais humana, mais digna. E assim, Senhor, só queremos agradecer mesmo a presença de todos os amigos, de todas as amigas, as palavras do Valfrido nessa tarde. E, na verdade, serve como medicamento, como substância necessária ao fortalecimento de cada um de nós. Graças a Deus, que assim seja.